dia! Bom dia, galera! Galera, estamos aqui em São Paulo hoje para a gente poder conhecer o novo Museu do Ipiranga, que tem pouco tempo que ele foi reinaugurado, né? Verdade. Ele foi reformado. É um museu completamente novo, né, Paula? Todinho novo, com exposições muito legais sobre a independência do Brasil, a história do Brasil. E assim, parece que está muito lindo, a gente está empolgado, a gente queria vir nesse museu há muito tempo já, viu? Isso aí, então a gente estava contando os dias. O Museu do Ipiranga ele ficou 9 anos fechado em reforma. Hoje ele é um museu completamente novo, como o Daniel falou para vocês. E ele foi reaberto agora em 2022, que estamos comemorando 200 anos da independência do Brasil. Isso aí. Então, para poder comemorar, ele está aqui com exposições novas. São várias exposições para a gente ver. Eles fizeram uma ampliação, galera. Então tem um andar subterrâneo que não existia, com várias novidades. Tem as galerias, as exposições, o prédio foi todo reformado. O jardim, que é um jardim francês também, ele tá lindo. E é muito legal a gente vir conhecer, porque ele é um monumento que foi criado para celebrar a independência do Brasil. Então lá dentro a gente tem muita coisa sobre a independência e sobre a história do Brasil também, de um jeito bem legal que a gente vai mostrar para vocês. E é legal porque muita gente acha que a construção, ela já foi algum palácio. É, parece um palácio, Parece, né? Mas ninguém morou aqui, ele foi realmente construído para ser um monumento à independência. O nome original é Monumento à Independência do Brasil. Hoje o Museu do Ipiranga, que é um dos principais museus que a gente tem no país. E a gente estava com a expectativa altíssima de vir aqui, hein? Há muitos anos já, falar para vocês. Então Legal. bora lá, que a gente vai mostrar os detalhes das exposições e tudo que tem lá dentro. Informações úteis para vocês que querem vir visitar o Museu do Ipiranga. Até o dia 6 de novembro a entrada é gratuita, mas a gente precisa de ingresso com um horário determinado para entrar. Então toda sexta-feira, 10 horas da manhã, no site do Museu do Ipiranga, abrem os ingressos para a próxima semana. Você já fica lá atualizando 9h59 porque acaba muito rápido. Mas até dia 6 de novembro, ingressos gratuitos, você só precisa cumprir o horário de chegada e vir visitar o museu. E esses ingressos são para acesso ao prédio, né, o dentro do museu. A parte do jardim, ela fica aberta até às 5 da tarde, você pode vir, aproveitar, trazer a família, trazer o cachorro, passear aqui dentro, que é super lindo e agradável também. Chegamos no primeiro andar aqui do Museu do Ipiranga, onde começam as exposições. A gente vai ter 11 exposições no total e a gente tem nessas exposições várias abordagens para a gente entender como foi o processo de independência do Brasil. E o legal é que essas abordagens elas estão com uma visão muito mais atual, muito mais moderna, destacando não só bandeirantes ou o grito da independência que a gente sempre está acostumado a ver, mas também os povos indígenas, os povos negros, as mulheres, os imigrantes, porque todos esses personagens fizeram parte da independência e da construção do Brasil que a gente tem hoje em dia. Então eu acho que está muito bacana. E um detalhe também importante para vocês, o museu ele é todo acessível, então as exposições têm textos em braille, a gente tem entradas com acessibilidade para cadeirantes, tem elevador, tem tudo, gente, tá muito bom. E tá muito lindo também. Então vamos conhecer alguma dessas exposições aqui do primeiro andar, pegar a escadaria principal para mostrar para vocês e explorar tudo que a gente tem aqui no museu. Essa maquete aqui é para tocar, a gente pode encostar nela. E isso é uma forma de acessibilidade também, né? Você sentir, se você é uma pessoa que lê sentindo, isso é muito mais interessante para você, a experiência de vir no museu e entender como é o prédio podendo tocar. Muito legal, né? Essa maquetona aqui, assim, uma maquete enorme atrás de mim, é de 1890, que é a maquete original, feita em gesso e tal, antes desse trabalho todo de reformulação e ampliação que o museu teve, né? Quando eles estavam fazendo a ampliação e reforma agora, né, do museu, eles também escavaram muita coisa e teve um trabalho arqueológico, então muitos dos objetos que foram encontrados nessa escavação arqueológica, eles estão expostos aqui no museu também. Muito legal essa sala aqui especificamente, que chama Passados Imaginados, e mostram algumas pinturas que foram feitas para poder representar esse processo de independência do Brasil.
E a gente precisa pensar, sempre que a gente vê uma pintura, muitas vezes ela está ali como uma representação histórica, só que não é bem assim. Essas pinturas às vezes foram feitas anos depois do que aconteceu realmente e elas são o olhar de alguém em cima daquilo, né? Então elas não representam a realidade mesmo. E sempre que a gente vê história da arte e pinturas, é legal a gente ir com esse ponto de vista, que aquilo é o olhar de alguém sobre alguma coisa e não de fato o que aconteceu. E uma coisa bacana é que a gente vê todos esses quadros, essas pinturas que mostram um ponto de vista só, um ângulo da história, e aqui essas exposições todas têm essa parte que chama contraponto, que mostra justamente outro ponto de vista, aqui no caso dos povos indígenas, dos povos originários, falando sobre como é esse processo até hoje na vida deles, que impacta até hoje na vida deles, Verdade. né? Muitas dessas construções estavam sendo derrubadas enquanto o maquinista esculpia a maquete. Terminamos de ver as exposições aqui do primeiro andar, a gente está bem no saguão de entrada, onde a gente tem essa maravilhosa escadaria. Então agora a gente vai subir essa escada e ver as exposições que estão no segundo andar, que é onde inclusive está o quadro famoso Independência ou Morte, lá onde Dom Pedro está declarando a independência do Brasil, que é um quadro de Pedro Américo, e essa é a atração principal deste museu, que a gente quer ver, falar mais sobre ele e mostrar os detalhes para vocês. A gente tem exposições que falam sobre a construção da cidade de São Paulo, não só aqui deste prédio, mas a gente tem construção de rodovias, a gente tem utensílios e a gente tem um pouco também de como era a vida das pessoas mais ou menos nessa época aí de 1822 até 1900, tem roupas. E eu acho que eu tô achando mais legal que toda sala de exposição tem objetos para você pegar. Então tem o ferro de passar roupa pra gente pegar, sentir como era. Tem os utensílios, a furadeira, tem tudo quanto é tipo de coisa para você pegar. Esse é o tipo de coisa que eu sinto mais falta em exposição, porque eu sou igual criança, tenho vontade de pôr a mão em tudo. Então aqui eu tô me divertindo colocando a mão em todos os utensílios. E agora a gente vai para o salão principal aqui do segundo andar, que é onde estão as principais pinturas, inclusive Independência ou Morte. Vamos lá ver. Pois bem, aqui atrás de mim, Independência ou Morte, de Pedro Américo. Eu sim estou impactada com o tamanho desse Muito quadro, grande. Porque eu jurava que ele era pequeno, não sei de onde eu tirei isso. É Mas porque ele tá nos livros, né? É, porque ele tá nos livros pequenininho, né? Mas ele é gigantesco, é um quadrão, uma pintura muito grande. E a curiosidade aqui, essa moldura, a moldura de ouro, são grãos de café. Conseguem já entender o contexto? Porque a gente tá, né? O café era o ouro de São Paulo durante muitos e muitos anos. Então aqui a gente tem essa pintura enorme e a gente vai falar mais sobre ela. Aqui ele retrata como se fosse o momento da independência que Dom Pedro falou agora, independência ou morte. É como se fosse esse momento. Mas fatos históricos dizem que esse momento não existiu bem assim, na verdade. Dom Pedro estava numa mula, mas a gente tinha que representar a independência do Brasil de alguma forma. Eles usaram alguns outros exemplos de quadros, por exemplo, da França, de outros países da Europa, para poder representar com uma magnitude enorme que pede esse momento de independência. Apesar da gente saber que a independência do Brasil ela foi um processo, a gente tem aí esse quadro às margens do Riacho Ipiranga como uma representação da nossa. Inclusive, essa aqui não é a única pintura que a gente tem no Brasil mostrando o momento da independência. Tem outras pinturas que mostram, por exemplo, uma outra coisa. Mostra como se fosse uma grande confraternização, diferente desse quadro, né? Que esse quadro ele tenta mostrar como se fosse uma grande batalha épica, militar. Essa foi uma pintura encomendada exatamente para comemorar a independência do Brasil e foi feita pelo pintor Pedro Américo. E ele é um cara que já estudou na França técnicas de pintura e ele se inspirou em muitos quadros de pintores franceses para poder chegar nessa obra. Inclusive de quadros de pintores que pintavam as grandes batalhas do Napoleão Bonaparte, que a gente viu lá em Versalhes.
E tem um quadro específico que ele usou muito como referência, que a forma, assim, a estrutura do quadro é muito parecida mesmo. E inclusive no quadro a gente consegue ver a própria pintura do Pedro Américo, ele está no quadro e ele gostava de colocar ele dentro dos quadros dele. Então a gente vê que na verdade não é uma retratação da verdade, da história, né, ao pé da letra, mas uma representação meio que poética do que a gente queria representar como o nosso grande momento de independência. A gente tem um quadro nesse salão principal que é o da Maria Quitéria, que faz assim, uma homenagem às mulheres. Ela foi uma militar muito importante nesse cenário de independência, uma baiana que participou do exército, ela se vestiu como homem e depois eles fizeram esse retrato dela com uma vestimenta militar de saia também, representando a força de uma mulher que estava ali sendo importante para o exército nesse momento. Olha só que legal. Terminamos a área interna do Museu do Ipiranga. Eu vou falar para vocês, eu adorei, achei as exposições muito boas. Fiquei impressionado. Super completas, muito acessíveis. Realmente não perde nada para nenhum dos museus, não perde nada para nenhum museu internacional. Realmente está muito bom visitar o prédio dentro do museu e ver as exposições. Agora a gente vai aproveitar o jardim. O jardim não precisa de ingresso, vocês podem vir conhecer, ele só tem, acho que até as 5 da tarde é o horário que ele fecha. E, gente, para quem não sabe, esse jardim maravilhoso foi inspirado em Versailles, tá? É lógico que com as proporções bem menor, mas ele é bem bonito. Se a gente for comparar até assim, o prédio, né? Mais o jardim, olha só. É uma coisa bem... Dá pra perceber a referência, não dá? Sim. Muito lindo o jardim, que também foi todo reformado. Então agora vamos explorar o jardim e as fontes e fazer umas fotos também, né? Afinal de contas a gente deixou pra sair na Golden Hour, pra poder ter uma luz bonita pra fazer foto. Pra gente explorar esse jardim, essa área externa, a gente veio super confortável com as nossas camisas da Insider. A gente tá usando uma Tech T-shirt que vocês ainda não viram esse modelo, que é o modelo Gola V. E eu tô com uma cor nova também, que eu achei linda. As Tech T-shirts são maravilhosas, a gente realmente adora esse produto porque elas são muito confortáveis no toque, super macias, elas são anti-odor, elas também são termorreguladoras, então é super confortável independente da temperatura e também desamassam no corpo. Então aproveitem porque os produtos da Insider são excelentes e a gente tem cupom de desconto. Usando o cupom NUM PULO, vocês têm 12% de desconto em qualquer peça do site da Insider. A gente ama esses produtos, tá mais do que indicado. Então aproveita e clica aqui para vocês terem acesso a eles também. Engraçado é que eles colocaram uns guardinhas aqui para ficar apitando, caso alguém pise na grama, suba na bancadinha ali da escada. E me lembrou muito quando a gente foi pra Roma, né? Porque lá na Fontana di Trevi, como fica muito cheio, eles têm esses guardinhas também com apito. E qualquer coisa... um susto, você vai no... Ai, meu Deus! É alguém fazendo uma coisa errada. É, exatamente. Mas legal, pelo menos estão cuidando. E essa área aqui do Parque da Independência ela é bem grande. A gente tem um acesso feito com grade aos jardins do Museu da Independência, mas o parque ele se estende até lá embaixo, onde está o Monumento à Independência. Tem uma grande estátua em homenagem à independência do Brasil e é onde foi sepultado Dom Pedro I, Leopoldina e Amélia, que é a segunda esposa dele. Então a gente tem toda essa área aqui com uma visão legal para a cidade, inclusive, porque o museu está alto. Quando a gente chega de frente para os jardins, a gente tem uma perspectiva bonita, que dá até o Monumento da Independência lá embaixo e fica assim, bem legal da gente ver a paisagem de São Paulo. E a gente também tem a pira aqui, que está com fogo, está acesa, e esse fogo representa justamente a chama da liberdade, a chama da independência, está de frente para a bandeira do Brasil, e esse é o final do passeio aqui no parque. Então galera, aqui a gente encerra o nosso passeio pelo Museu do Ipiranga, foi muito bacana, o museu está num super nível, né, Paula? Super nível internacional, muito legal, espero que vocês tenham gostado de passar esse dia em São Paulo aqui com a gente. Isso aí, a gente vai mostrar mais coisas de São Paulo, hein? A partir de agora. Agora vai. Isso aí, galera, a gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Tchau, beijo. tchau.